Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, RS Construindo com Amor. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Bastante gente me pediu, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre o nosso filho, né? Que é autista. A gente tem um filhinho de 5 anos que é autista. Muita gente tem dúvida, pergunta pra mim no privado sobre isso, no Instagram também. E eu vou contar um pouco da nossa história pra vocês sobre o Leandro ser autista, né? Que a criança é autista, ela não tem autismo, ela é autista, já nasce autista. E eu vou explicar um pouco para vocês, então, sobre o nosso filho. Bom, gente, eu tenho 4 filhos e o Leandro é o mais novinho. E só o Leandro é autista. E a gente, né, descobriu que ele era autista, percebeu que ele era autista quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Antes disso, a interação dele era normal, ele soltava algumas palavrinhas, ele nunca apresentou sinais, era uma criança bem extrovertida, interagia com a gente, olhava no olho. Eu tenho vários videozinhos que eu vou deixar aqui, né, nesse vídeo, para vocês entenderem. Assim, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, eu não queria fazer, né, porque é muita coisa, assim, na nossa vida pessoal, é muito arquivo pessoal de quando o Leandro era bem pequenininho. Só que eu pensei, a gente pode ajudar outras pessoas que têm um filho autista, que não percebe os sinais como a gente não percebeu. A gente poderia ter começado as terapias bem antes. E a gente não... Na verdade, eu nem sabia, né, eu nem sabia que o autismo existia, até eu descobri que o Leandro era autista. E o Leandro nasceu uma criança saudável, né? Nasceu de cesárea, nasceu bem grande e com mais de 4 quilos, mas nasceu saudável. E o autismo ele não apresenta nenhum sinal, nenhuma característica que demonstre que é autista desde pequenininho. O que eu notei no Leandro foi que ele tinha os pezinhos bem inquietos, assim, ele mexia bastante os pés. Ele não parava com os pés, a única coisa de diferença, assim, mas tem criança que é bem agitada, então eu pensei que pudesse ser por ele ser agitado, mas ele não parava, ele sempre balançou bastante os pés, ele ficava bem agoniado com os pezinhos. Não sei dizer se isso é uma característica do autismo, mas a diferença que eu notei foi essa. E o resto, assim, ele sempre foi normal, ele olhou nos olhos, ele ria pra gente, ele sorria pra gente, se desenvolveu normal. E a gente nunca percebeu, né? Não, até então não tinha nenhum autista na família, na nossa família. O Leandro foi o primeiro autista, primeira criança, acho que é por isso também que a gente demorou a perceber, porque a gente não tinha contato com outras crianças que eram autistas para a gente notar alguma coisa. Então, depois de um tempo, a gente foi fazer uma construção e eu notei que o Leandro era diferente, começou a apresentar alguns sinais bem sutis. E eu notei uma criança bem parecida com ele, que fazia as mesmas coisas, e eu conversei com o pai da criança lá, que era o dono da obra que a gente estava fazendo. E ele me comentou que o menino dele era autista, então eu fiquei curiosa e procurei, né, saber o que era o autismo. E foi aí que a gente levou aquele choque, porque o Leandro começou a apresentar bastante características de autismo, bastante mesmo, porque daí ele já tinha 3 aninhos. Até então ele soltava bastante palavrinhas, ele sorria, ele fazia careta, ele dava tchau. Ele sempre interagiu muito bem com a gente. Então é por isso que eu digo, né? Às vezes a pessoa não percebe mais tarde, porque... E ele sempre foi autista, não é que ele ficou autista depois, gente, só para vocês entenderem. Porque o autista, ele nasce autista, ele não fica depois. Então, o Leandro sempre foi autista, o autismo sempre esteve ali, presente, e a gente nunca notou, a gente nunca percebeu. Aqui nesse videozinho aqui, ó, ele interage, ele ri, ele responde aos estímulos que eu converso com ele.
Papai não veio hoje. Então, não tinha como perceber, né? Ele era um pouco calado, às vezes ele demonstrava o olhar um pouco distante, mas ele olhava bastante a gente nos olhos, ele sorria. Ele entendia o que a gente estava falando, né? Ele tinha essa interação com a gente. Vamos dormir? E demorou bastante, assim, a apresentar os outros sinais. Quando começou a apresentar os sinais de autismo, já foi bem... Já começou, de repente, assim, a apresentar os sinais um atrás do outro. Aí que a gente começou a perceber que o Leandro era diferente. Mas até então a gente não aceitava que ele fosse diferente. A gente... Aqui ele engatinhava, a gente queria muito que ele andasse, então a gente ficava o tempo todo querendo que ele fosse andar. A gente achava que ele era bem preguiçoso, ele queria estar engatinhando no chão. E falaram pra mim que o autista, ele não, né, muitas coisas que a gente pesquisa, procura, eles falam que o autista, ele não engatinha, ele anda direto. O Leandro foi diferente, o Leandro engatinhava, andava mais se arrastando do que andando, né? Ficava mais no chão do que... E a gente insistia bastante pra ele começar a andar. Vem aqui, ó. A gente ajudava bastante ele pra ver se Vem ele... cá, ó. Se ele andava, a gente queria que ele andasse, Vem aqui, ó, né? E ele andar, já ó. tinha uns 8 meizinhos, 9 meizinhos. Aqui foi onde ele começou a andar com a ajuda da banquetinha. A gente dava a banquetinha pra ele, incentivava bastante. Todo mundo queria ver ele andando, então ele andava normal. Vocês podem ver, ele não andava na ponta dos pés, ó. Dizem que o autista anda muito na ponta dos pés, né? Ele não tinha essa característica também de andar na ponta dos pés. Depois, mais tarde, ele começou a andar na ponta dos pés. Ele não andava na pontinha dos pés, ele andava normal, tinha bastante desequilíbrio, mas era por causa da idade, ele era bem novinho. Mas a gente incentivava ele a andar, né? Os irmãos, tudo. Incentivava, ajudava ele pra ver se ele desenvolvia e andava. E se você tiver dúvida, deixe nos comentários, se eu puder tirar de dúvida, eu tiro. Eu também tô aprendendo muita coisa ainda sobre o autismo. Aqui ele tomava mamadeira, ele olhava nos nossos olhos, ele sempre olhou, ele sempre interagiu. A gente pedia para ele fazer as coisas, ele fazia, ele dava tchau. A alimentação dele era normal, ele comia de tudo que ele estava comendo, arroz e feijão. Ele sempre comeu de tudo. Depois, a partir dos 3 anos, veio a seletividade alimentar, ele se negava a comer, não comia mais nada. Só mesmo bolachinha seca ou tomate, sempre era uma alimentação só. Ou ele comia uma coisa até enjoar, depois ele parava, a gente tentava dar outra coisa para ele comia outro tipo de alimentação, mas enjoava muito rápido porque comia uma coisa só. Eu comecei a ficar preocupada, né, com isso, por causa da alimentação. E a gente notava a diferença, mas era bem sutil. Aqui ainda a gente não notava, nessa parte do vídeo aqui a gente não notava a diferença, porque pode ver, ele interage, ele dá tchau, eu converso com ele responde aos estímulos, ele come, tudo que era comida que a gente dava, ele aceitava todo tipo de comida, ele sorria pra gente, ele interagia muito, não apresentava sinais, ou se apresentava era bem sutil que a gente não percebia, por a gente desconhecer o autismo, a gente não percebia os sinais que ele apresentava. E foi assim uma batalha para nós, porque ninguém quer, né, quando tem a descoberta do tudo que é novo, tudo que é diferente, né, os pais ficam meio com receio, né, de até do que os outros vão falar. A gente foi bem julgado, assim, muita gente... A gente ficava tentando procurar uma explicação para o autismo do Leandro, para saber da onde que tinha vindo, porque se eu tinha feito alguma coisa de errado, se tinha alguma coisa de errado, a gravidez foi normal, foi tudo normal. Então, depois com o tempo a gente foi entendendo, né? E a gente mesmo perdeu esse preconceito que a gente mesmo tinha. E é uma criança especial, só que é uma criança normal, diferente no tempo dela, do jeito dela. Aqui ele estava interagindo bastante, ó. Eu conversava com ele me respondia, ele olhava pra mim. Mostra o relógio. Cadê o relógio? Cadê o relógio?
Cadê o relógio? Mostra que o mano botou o relógio nele. Cadê o relógio? O relógio, cadê? Tá de relógio. Ai, que lindo, tá de relógio. Vai, tchau, tchau. Tchau, tchau, então. Vai tchau, tchau pra mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É tchau, tchau de relógio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, mamãe. Tchau, tchau. Aqui, gente, o Leandro tomando banho, ele gostava muito de água, né? A gente dava banho nele, ele gostava muito de ficar, era uma reina para tirar ele da água. Depois que ele começou a apresentar os sinais, era bem dificultoso de dar banho nele, ele não gostava de molhar a cabeça, não queria que jogasse água na cabeça dele. E ficou tipo com medo, a gente achava que era algum trauma que ele teve, alguma coisa, mas o autismo já estava apresentando as características. Foi bem difícil, assim, porque quando veio tudo à tona, né? Ele, de repente, começou a andar na ponta dos pés, não gostava mais de tomar banho, não olhava mais a gente nos olhos, parou de falar as palavrinhas que ele falava. Aí aqui começou as estereotipias, ele começava a pular bastante, balançar os bracinhos, começava a andar muito de um lado para o outro na casa, andava o tempo todo. E foi onde a gente conversou e eu pesquisei bastante sobre autismo, mas tem muitas coisas que a gente pesquisa na internet que chega a assustar a gente que é mãe, né? E a gente não aceitava, não aceitava, achava que ele ia voltar a falar, porque como ele falava, ia voltar a ser como antes, né? Não ter mais as estereotipias, que ia ser normal de novo, assim, do jeito que ele era, mas o autismo cada vez foi ficando mais intenso. Eu comecei a pesquisar bastante, porque eu tinha muito medo de aumentar. Comecei a pesquisar os autismos severos. Achei que o Leandro, por não apresentar nenhuma característica e de repente começar a apresentar essas características fortes do autismo, eu na minha cabeça, né, eu muito ingênua, não sabia, não entendia sobre o autismo. Eu achava que ele ia regredir tanto que ia chegar num autismo severo, mas não é assim. O autismo, ele, com as terapias, com o apoio da família, com tudo, hoje eu entendo, né, para ajudar as mães que estão no início aí, eu entendo que ele vai amenizar e bastante, vai ficar cada vez mais sutil, porque o Leandro foi do normal. Aqui ele começou já a apresentar bastante características ao enfileirar os objetos, enfileirar alimentos, tudo ele queria brincar, tudo ele queria organizar. E a gente aqui, eu fazia os vídeos, mas aqui eu não tinha certeza ainda do autismo dele, mas a gente fazia os vídeos porque a gente achava bonito ele enfileirar os objetos, a gente achava engraçado. A gente achava que ele era uma criança super inteligente para a idade dele, porque ele separava por cor, por tamanho. Ele organizava tudo e ficava horas e horas organizando as coisas assim, ó, enfileirando. E ele analisava bastante os objetos, ele era de analisar muitos objetos, a diferença de um para o outro, barulho, ele batia para ver a diferença do barulho de um objeto para o outro. E a gente achava bonito, por isso que eu fazia esses vídeos, que eu achava que, né, que era uma característica dele ser assim organizado. E às vezes os pais que não entendem, não sabem o que é autismo, isso é uma característica bem forte do autismo, a criança enfileirar objetos por tamanho, por cor. E as estereotipias também, balançar os bracinhos, correr de um lado para o outro na casa, ficar correndo de um lado para o outro. E daí para frente ele começou a cada vez mais apresentar mais e mais sinais e mais. E foi aonde que
a gente teve certeza que o Leandro era autista. A gente procurou ajuda, rodar, brincar com os brinquedos assim também de forma diferente. Também é uma característica do autismo, ele não andava com a motoca, ele virava ela e ficava rodando a rodinha várias e várias horas ali, rodando a rodinha, analisando. A gente até brincava, dizia que ele ia ser mecânico, porque ele virava os carrinhos para poder rodar. Aqui ele estava botando as pecinhas, mas ele não queria encaixar as pecinhas, ele queria botar uma em cima da outra e queria que não caísse. Ele ficava bem nervoso, bem brabo, porque as pecinhas não paravam. E ele também não aceitava a nossa ajuda. Se a gente fosse ajudar, ele ficava mais nervoso ainda, mais brabo ainda. E queria estar sempre brincando sozinho, montando sozinho. Não queria que nós ajudasse ele. Nem os irmãos, ele não gostava que mexia quando ele estava montando, enfileirando ali os objetos. Ele não queria que ninguém mexesse, queria ele organizar e ele fazer sozinho. Foi cada vez mais apresentando os sinais. Muitas vezes a gente se perguntava se podia ser mesmo autismo ou não. A gente não tinha diagnóstico nenhum ainda, a gente só o que eu tinha visto pela internet mesmo, e conversando com algumas pessoas que conheciam autistas. Aí a gente começou a se preocupar bastante, porque ele comia bem pouco, começou a perder bastante peso. Então eu comprei uma vitamina para ele, comecei a dar no suco. A única coisa que ele tomava era o suco e comia aquelas rosquinhas açucaradas, as rosquinhas que tem no mercado, tem açúcar em volta. Era a única coisa que ele comia. E eu botava vitamina no suco para ele não ficar doente, né? Porque ele se negava a comer, não comia. Daí a gente já estava procurando já apoio, né? A gente já veio na época da pandemia, então foi bem difícil de encontrar médicos para atender ele. E o primeiro passo eu levei numa fono, porque de repente ele parou de falar, ele não falava, a gente ainda não aceitava que era o autismo, mas eu queria saber por que ele não falava mais. Parou de falar, assim, começou a regredir, né? E aqui ele estava tendo uma crise, ó, e tapava bastante os ouvidos e balançava bastante as pernas, ficava inquieto, bastante inquieto. A gente chamava, ele não respondia, ele não olhava pra gente, ele ficava assim um tempão. E de repente, do nada, ele mesmo se estabilizava sozinho, porque a gente procurava apagar as luzes, que a gente ia fazendo o que via que ele ia ficando mais calmo, né? Que ajudava ele a se acalmar, apagava as luzes, baixava os volumes da televisão. E às vezes quando ele estava bem agitado, a gente deixava ele olhar o celular, mas a gente segurando, a gente não dava o celular na mão dele, porque senão ele ficava muito agitado. Ele procurava uns desenhos bem agitados e ficava repetindo várias vezes o mesmo desenho e voltando e repetindo o mesmo desenho. Era tipo uma sensação de amor e ódio com o desenho. Ele sentia medo e ao mesmo tempo ele gostava do desenho, mas ele sentia medo. Ele mordia os lábios, ele tapava os ouvidos. Ele procurava o desenho que ele queria, tinha que ser o que ele queria. Ele não pegava o celular, mas ele ficava olhando bastante tempo. E a gente não sabia o que fazer, porque se dava o celular ele ficava agitado, se tirava o celular ele também ficava agitado. E ele estava comendo bem pouco, ele não aceitava mais nada de comida, então foi aonde eu fui atrás de ajuda. Aí eu consegui marcar a fono para ele. A fono fez a primeira avaliação, ela perguntou para mim o que eu achava. Eu disse que eu tinha quase certeza que era autismo, pelas características que ele estava apresentando, pelo que eu vi na internet. Eu falei para ela que eu nunca tive contato com um autista, não sabia como é que era, mas eu falei para ela que eu achava que era, mas não tinha certeza. E ela disse que não podia passar um diagnóstico de primeira consulta. Ela pegou para avaliar ele, umas 3 consultas para depois passar pra gente. O Rony sempre me acompanhou nas consultas, todas as consultas o Rony me acompanhou, foi junto, mas ele ainda ficava bem receoso em aceitar o diagnóstico do Leandro. Ele sabia que tinha alguma coisa, mas
A gente sabia que tinha, mas a gente não aceitava. Tipo, a gente não queria aceitar. Parecia assim que a gente ia acordar de um pesadelo. Mas a gente pediu para Deus, né, mostrar o melhor caminho, né, para poder ajudar ele, porque ele estava sofrendo bastante. Começou a aumentar as estereotipias. Ele ficava rindo do nada, assim, ele corria bastante pela casa, ele tapava os ouvidos. Aí ele gritava, quando estava bem nervoso, ele gritava. Quando o desenho dele acabava, ele gritava, ele queria que o desenho continuasse. E a gente não sabia como ajudar. Muitas vezes a gente saía de perto, porque se a gente chegasse perto, ele entrava em crise. E agora no próximo vídeo eu vou botar um videozinho da fono, a primeira fono que me ajudou. Então é muito importante que vocês tenham em mente qual o objetivo de vocês naquele momento ao interagir com a criança. Ah, se ela tá ali brincando, você tava lavando a roupa e voltou, viu que ele tava brincando e quis brincar com ele. Se ele tá brincando em pé ou sentado, você continua brincando ali do jeito que ele tá, tá? Porque ele já tava ali. Agora, se tu tá trazendo algo novo, tenta instruir ele que ele tem que sentar. Então, né, vocês vão sentar, vão botar o brinquedo ali, vão brincar um pouquinho. Ai, hoje saiu, ficou só 1 minuto, tudo bem. Amanhã você vai fazer com que ele fique mais. De repente, tu fica cronometrando o tempo, tá? Então, hoje deu 2 minutos. Então, a hora que ele vai começar a ficar agoniado pra querer sair. Então, depois você fica agoniado depois de 1 minuto e meio. Daí você libera. Então, todo dia tu vai tentando deixar um pouquinho. Por mais que ele fique agoniado, tenta chamar a atenção dele ali, pra que todo dia seja um pouquinho mais, tá bom? Que a ideia é que ele entenda que ele precisa sentar pra poder brincar. Gente, essa fono foi a minha base, né, no início lá, ela que me deu a direção do que eu tinha que fazer, o que ela passava nas terapias lá, nas consultas, ajudou bastante, a gente começou a pôr em prática em casa com ele. Aqui meus filhos estavam dando bolinha, ensinando ele a fazer bolinha de sabão, soprar, que ela disse que ele soprar ia ajudar bastante a desenvolver a fala dele, né, porque ela é fono, mas ela tinha experiências com autistas, né? Ela já estava atendendo outros autistas, então ela já de cara já notou e já viu que o Leandro era uma criança autista. Ela só não falou para nós, para poder avaliar, para poder entender até a nossa reação, né? Por favor, não julgue a gente, porque é bem difícil, né? Quando os pais recebem um diagnóstico assim. Então, a gente fez de tudo para ajudar ele. Pega pra comer. Aqui ele se negava a comer, ó. Eu tentando ajudar ele a comer. Só que eu não podia dar na boca dele, porque ele já tinha mais de 3 anos, ele tinha que aprender a comer sozinho. Se eu desse para ele, no caso, na boca dele, ele ia acostumar, ele ia entender que quando ele quisesse comer, alguém ia ter que dar para ele. Então ali eu colocava comida e pegava a mãozinha dele, tentava ajudar ele a comer, mas ele não comia, ele não conseguia. Aí ele tinha algumas coisas que a gente fazia que ajudavam um pouco, né? Ele gostava da farofa, só que eu não queria dar só a farofa para ele. Então eu botava a farofa em cima da comida, muitas vezes eu fazia isso para ver se ele comia comida também. Mas era bem difícil, ele dava algumas colheradinhas e depois já não comia mais. Os irmãos, os outros sempre comendo junto com ele para poder incentivar ele, porque tinha também essa fase da repetição, né, da imitação, na verdade. Meu neném sozinho. Quando a criança autista vê outra pessoa fazendo, ela vai tentar imitar. Nós se apegava muito nisso, de o Leandro imitar, né, os irmãos fazendo. A gente pedia para sempre fazer perto dele e mostrar para ele, chamar a atenção dele no que ele estava fazendo, para ele poder fazer a imitação. Ele parava um pouquinho, ó, olhava, o irmão tá ali comendo do lado. Ele olha o irmão e depois ele volta a tentar fazer, mas ele tá com... Não tem muita coordenação na mão ainda, Olha né? aqui pra mãe. Olha aqui, ó. Bom, gente, agora eu vou deixar outro videozinho da fono aí, explicando, tentando ajudar a gente, né? Pra poder ajudar ele. Bom, então, como se tornar algo interessante para criança? Então, quando ela estiver brincando com alguma coisa, a gente vai apenas imitar logo de início. Então, se ela tá empilhando os blocos um em cima do outro, a gente vai empilhar os blocos um em cima do outro. Só que ao empilhar, a gente vai fazer sons engraçados que vão fazer com que ela tente em algum momento olhar o que vocês estão fazendo. Então, 1, 2, 3 e... já!
Beleza, vocês ficaram ali uns 30 segundos, 1 minuto fazendo a mesma coisa, empilhando, fazendo sons engraçados. Chegou a hora de pedir um comando. Então, eu vou falar, filho, sua vez, aqui, coloca. Não colocou. Filho, aqui, muito bem. E comemora muito, pra ele entender que toda vez que ele fizer isso é muito legal. E que vocês vão comemorar muito, que ele tá fazendo tudo certinho. Então, pra gente ter uma interação com a criança, a gente começa imitando, fazendo sons engraçados, na ideia de que ela pare o que ela tá fazendo e olhe por alguns segundos, e depois pedir um comando pra ela. A gente não vai pedir um comando atrás do outro. Então, ela fez, muito bom, imita de volta. Depois, pede outro, muito bom, imita de volta. E assim por diante. Bom, gente, aqui eu comecei a fazer, né, as estimulação em casa. Eu mesmo peguei uns potinhos que vem extrato de tomate dentro, uns potinhos de requeijão, né? Lavei bem limpinho e colei umas figurinhas e sempre pesquisava alguma coisa na internet também para poder ajudar ele, para poder ter a interação dele. Nós chegava em casa do serviço, nós estava sempre tentando ajudar ele, né? E começou a correria com as terapias também. E a gente pagou umas terapias particular, daí depois a gente conseguiu encaminhamento para fazer a terapia pela prefeitura. Foi bem difícil, foi uma fase bem difícil, porque os pais ficam meio perdidos, né? Não sabem onde ir primeiro, o que fazer primeiro, e os outros diziam para mim que era uma corrida contra o tempo, que quanto mais cedo eu estimulasse ele, quanto mais cedo ele fizesse as terapias, mais ia ser melhor para ele poder interagir, para ele poder ter a independência dele, para ele não ficar dependendo da gente. E a gente queria muito que ele voltasse a falar, a gente queria muito que ele interagisse, que a alimentação dele fosse normal de novo, porque ele se negava muito a comer. O que mais doía em mim era a alimentação, que ele não comia. Eu fiquei bem abalada com isso, por causa da seletividade alimentar dele. Mas depois eu fui pesquisando e olhando e tentando ajudar, até para mim aprender muita coisa. Quando a gente tem um autista, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar conhecimento, porque nem tudo que falam pra gente é verdade. E cada autista é diferente. Às vezes o que eu tô postando para vocês aqui no vídeo algumas coisas vai ajudar, mas nem todo autista é igual. Nem tudo que eu fiz pro Leandro às vezes vai funcionar pro seu filho que é autista, pro seu sobrinho que é autista. Então, ensinando a criança a apontar. Para esse processo, nós seremos sempre um modelo. Então, vamos supor que a criança trouxe vocês até em frente ao armário e que ela queira o item vaca. Então, ela trouxe vocês até aqui e quer aquilo dali, né? Então, vocês já entenderam. Então, ao invés de a gente só pegar e entregar para a criança o objeto, a gente vai pegar e vai mostrar para ela. Ah, você quer a vaca. Então, a gente dá um modelo. Você quer a vaca. Vamos pegar a vaca então, ó. A vaca. E ajuda ela a apontar. Então, nós ajudamos ela a apontar a vaca e dá para ela. Então, é assim que a gente ensina a criança a apontar. Dá um modelo e depois a gente ajuda ela apontando, tá? Então, a gente vai fazer isso dia após dia. Quando for pedir uma água, quando for que ela queira algum brinquedo. Então, tudo isso a gente vai estimular apontando. Uma dica é a gente colocar os brinquedos que ela gosta muito um pouco no alto, porque daí a criança automaticamente vai ter que te pedir para pegar aquilo, né? Porque se a gente deixa tudo em cima da mesa, ela vai pegar sozinha, tá? Então, para que ela tenha essa intenção. Então, vamos estimular tudo apontando, estimulando ela a apontar, tá bom? Aqui, gente, o Rony tava ajudando o Leandro a comer sozinho o tomate, né? A gente picava, botava num potinho, para ele aprender a comer sozinho, para ele ter essa independência. Se você tem um filho autista, alguém da família autista, você tem que fazer isso, dar essa independência para ele, né, não depender de você para tudo, que ele tem que aprender, que ele tem que fazer sozinho, até para não ficar dependendo dos outros, porque se tudo a gente fizer para eles, eles nunca vão aprender a se virar sozinho, a fazer as coisas sozinho, vão sempre depender de alguém. Então, o Rony era bem parceiro para isso, para ajudar no desenvolvimento do Leandro, né? E aqui a gente já tinha aceitado, assim, que precisava de ajuda, que a gente tinha que correr atrás, que a gente tinha que levar. A gente começou a fazer as terapias, começou a dar resultado
acho que o sonho de todo pai, toda mãe, quando começa a fazer alguma coisa pelo filho e vê que dá certo, né, que tá funcionando, foi muito bom, porque a gente notou muita diferença na independência do Leandro. Antes ele puxava a gente pela mão, ó, ele tá olhando o Rony nos olhos, ele puxava a gente pela mão, quando ele queria alguma coisa, a gente tinha que ir lá e alcançar. Aqui ele já pegava, né, às vezes puxava a gente, mas a gente incentivava ele a pegar as coisas, ele a fazer sozinho, ó, o Rony não ajuda, ele só mostra onde tá ali, ele tem que pegar e comer sozinho, ele tem que saber que ele consegue, que ele é capaz, né, de fazer essas coisas, até porque ele já tem mais de 3 anos, então a gente tem que ajudar muito eles nessa independência. A gente foi bem firme nisso, a família inteira ajudava, meus filhos ajudavam, todo mundo ajudava para o Leandro poder ter essa independência, né, e ajudar ele também a poder se comunicar, porque ele ficava muito nervoso quando ele não conseguia se comunicar com a gente, expressar o que estava sentindo. Mas ele já tinha, depois que a gente iniciou as terapias, ele mudou bastante. Ele já tinha bastante independência. Aqui o Rony estava mostrando para ele onde é que estava a banana. Ele sempre puxava, ele queria comer a banana, mas ele puxava a gente pela mão, ia lá e mostrava e queria que a gente pegasse para ele. Ali o Rony só mostrou e conversando com ele disse, ó, tu queres a banana, tu tem que pegar a banana. Daí ele pegou a banana, mas o Leandro tinha muita sensibilidade na mão, assim, né? Por causa da casca da banana, da sujeira. Então, tudo que tocasse na mão dele, ele ficava se limpando o tempo todo. Ele limpava a mão o tempo todo, por isso que ele tinha uma agonia, ele não queria descascar o alimento por causa disso. Ó, ele pega, ele solta, ele limpa. Ele quer muito comer a banana, mas ele não quer tocar na banana. Então, era mais um obstáculo que a gente tinha para ensinar ele, para ele poder perder esse medo, esse receio de tocar nas coisas para poder descascar, para poder comer, né? Ó, ele pega, ele larga e ele não quer descascar, quer que a gente descasque, a gente era bem firme nisso, tu quer comer, tu vai ter que descascar, tu vai ter que aprender. É muito dolorido porque a gente vê, né, que a criança tá com fome, a criança quer, mas é assim que a gente tinha que ensinar, gente, é assim que a gente tinha que fazer. Ó, aqui, olha só, aqui foi uma vitória para nós, ele descascando a banana, a persistência da gente ajudou muito ele nessa fase, porque a gente não desistiu. Se a gente tivesse desistido cada vez que ele quisesse comer, a gente ia ter que pegar e descascar para ele. Assim, quando ele estava com fome, ele ia ali na fruteira, ele mesmo pegava a banana e descascava para comer a banana. Então ele aprendeu muito e ensinou muito a gente com isso também. Aí a gente chegava do serviço bem tarde e ia fazer, né, as terapias com ele em casa, uma continuação, porque só no consultório é muito pouco, então ele tinha muita sensibilidade ainda, então tudo chamava a atenção dele. Se tivesse uma luz acesa, que fosse muito claro, um barulho, ele não se concentrava para fazer as coisas. Então aqui a gente deixou bem assim escurinho, né, para ele poder se concentrar no que ele estava fazendo. E cada dia que a gente sentava com ele, ele tinha que ficar um pouquinho a mais. Ele não tinha muita paciência. Ele sentava um pouquinho e já queria levantar. Ele não ficava muito tempo ali. Ele ficava bem agoniado, não queria sentar, não queria fazer. E a gente queria incentivar ele a ficar, porque até o que a gente aprendeu, ele tinha que aprender a ficar, né, mais tempo, interagir mais tempo com o mesmo brinquedo, com o que ele estava fazendo. Ele tinha que começar e terminar o que ele estava fazendo e ele não queria. Ó, pode ver que ele busca sair dali, ele busca, né, outros meios de poder sair dali. Então a gente tinha que manter o foco dele no que ele estava fazendo. O objetivo era fazer ele se concentrar. Essa é a palavra, se concentrar. E o Leandro não tinha essa concentração. Ele ficava um pouquinho, pegava um brinquedo, daqui a pouco largava, já pegava outro brinquedo, muito agitado, andava bastante pela casa, não parava, nem para comer. Às vezes ele pegava, ele tinha muita pressa, ele ia comer uma banana, ele não comia a banana inteira, ele dava umas 2, 3 mordidas, já largava a banana, porque era falta de concentração no que ele estava fazendo. Então a gente tinha que ajudar muito ele nessa fase. Ali os irmãos também estão ajudando, estão sempre junto. E os pais têm que ser persistentes e ajudar bastante a criança. Eu sei que é cansativo, que a gente chegava das obras bem cansados. Daí a gente começou a levar o Leandro para a escolinha, porque pediram para a gente começar a levar ele para a escolinha para interagir com outras crianças da idade dele.
Isso ajudou bastante também a interação com outras crianças. Aqui a gente morava num sítio, gente, só para vocês entenderem. A gente morava num sítio, era bem longe, né, do centro da cidade. Depois a gente se mudou, né? A gente foi morar mais perto por causa das terapias para poder ajudar ele. Mas a gente morava num sítio, era bem afastado, a gente chegava bem tarde em casa. E a gente ficou bem corrido para levar ele para as terapias, para levar ele para a escolinha lá, para a creche, para ele ficar esse meio período de interação com as crianças, até por causa da pandemia. Eu pude levar ele só meio período, não podia ser o dia inteiro. E a gente se uniu para poder ajudar o Leandro nessa fase, porque quanto antes a gente começar as terapias, quanto antes a gente ajudar a criança, mais a criança se desenvolve. Isso eu tô contando para vocês a nossa experiência com o Leandro, né? Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um tipo, né? E o que funcionou pro Leandro foi isso, foi muito amor, muito carinho, muita interação com ele, paciência, a gente tem que ter muita paciência. E ainda bem que o Rony também é bem paciente, os irmãos também são bem pacientes, né? Sentavam com ele no chão, todo mundo queria ajudar, todo mundo queria estar próximo dele para ajudar ele. Todo mundo entendeu, né, que o autismo precisa desse companheirismo, precisa dessa interação. E, gente, esses vídeos são bem arquivo particular da gente, né? Não, vocês vão assistir aí, não fiquem condenando, fiquem falando, porque disso, porque daquilo, sem críticas, porque eu tô passando para vocês para poder ajudar outras pessoas, né, que também passam pelo mesmo que eu já passei. Eu só quero mostrar que o que eu passei e funcionou e ajudou. Aqui, ó, o Leandro já tá comendo sozinho, ó, algumas coisas. O irmão que tá ajudando ele a comer, ó, aqui ele já tá com uma coordenação na mão melhor. Ele já tá mais concentrado para comer. Ele já ganhou um pouco de peso, ele tinha perdido bastante peso, ele já ganhou um pouco de peso. Aqui eu tava passando em prática, né, o que a terapeuta passou para mim, para ele olhar nos meus olhos, botar o brinquedo bem próximo dos meus olhos, fazer ele interagir comigo, fazer ele interagir com o Rony, porque ele já estava com o olhar bem distante, ele não olhava mais a gente nos olhos, a gente chamava, ele não respondia. E essa foi uma maneira da gente interagir com ele e fazer ele olhar pra gente, olhar a gente nos olhos, prestar atenção quando a gente está falando e quando a gente chamar ele responder, né, os estímulos, a gente chamar e ele responder a gente. Então aqui também foi mais uma vitória, ele bem feliz, interagindo comigo, com os brinquedos, ele interagindo, era bem raro, gente, isso aí é raro de ver, isso aí é coisas de uma criança que não é autista, né, fazer, rir, brincar, querer tocar, querer abraçar. O Leandro não tinha isso, o toque, não aceitava a gente abraçar ele, não sorria pra gente, ele não tinha esse sorriso espontâneo, ele não queria que a gente brincasse junto com ele, sempre sozinho, isolado. Ele não aceitava, então isso aí pra gente foi uma grande vitória, ele interagindo com a gente aí, ó, pra muitos parece ser uma coisa bem, né, monótona, uma coisa rotineira, mas pra nós não, isso aí foi o dia que eu chorei muito depois de ter feito esse vídeo, interagindo com ele, porque fazia muito tempo que eu não via o Leandro sorrir pra nós, fazia muito tempo que eu não via ele interagir, ele aceitar o toque, assim, a gente tocar nele, a gente abraçar ele não aceitava e ele começou a aceitar. Aqui a gente já tinha se mudado do sítio, gente, ó, vindo mais para perto, né, da cidade, mais para perto do centro, próximo da onde ele fazia as terapias. Aqui ele já estava comendo sozinho, ó, estava comendo tomate, não precisava mais da nossa ajuda. Ele pedia, levava a gente até na geladeira, pedia, né, apontava, ele não falava ainda, mas ele apontava com o dedo o que ele queria. A água ele já pegava sozinho na porta da geladeira, ele já pegava o copinho dele, já pegava a água, já tomava. Mas aqui a gente já estava com quase 1 ano de terapia já, com o Leandro na terapia. Aqui ele já estava comendo sozinho, mas eu escondia o caldinho do feijão ali embaixo do arroz. E ele gostava muito de farofa. Então pode ver que ele está procurando, tá vendo que tem alguma coisa diferente, mas eu botava a farofa em cima para ele não ver, para ele poder comer, né?
mas ele comia, já estava comendo melhor, não comia bem como uma criança assim, mas ele já comia, ele já aceitava bastante a alimentação. O que preocupava nós, o que mais preocupava nós era a alimentação dele, que ele se negava muito a comer. Aqui ele já estava indo para a creche o dia inteiro, interagindo com outras crianças o dia inteiro. Eu não tinha conseguido fazer o desfraude dele ainda, que o Leandro já estava com 4 aninhos. Né? Já fazia 1 ano do início da terapia dele. Aqui ele descobrindo os objetos, ó, ele tocando o teclado sozinho. Isso aqui foi na APAI da nossa cidade, onde ele estava fazendo terapia, faz terapia 2 vezes por semana na APAI da nossa cidade. Para poder se desenvolver, né, para poder... Aqui ele estava bem encantado com o teclado. Ele tinha muito pavor de balão, gente, ele não chegava nem perto de balão. Aqui ele começou a perder o medo, ó, foi a primeira vez que eu vi o Leandro tocar no balão sem ter medo, mas foi devagarzinho, ó, pode ver que ele toca devagarzinho, ele vai bem devagarzinho perto do balão, ele tinha muito medo. Aqui ele perdeu o medo dele do balão. Aqui foi na creche, ele interagindo com outras crianças, ó. Estava fazendo bolinha de sabão, mas ainda tinha bastante estereotipia. Ele ainda ficava bem agitado, quando ele ficava feliz ele pulava bastante, ele balançava bastante as mãos, mas ele já tinha uma interação bem boa, ele já compreendia, já começou a compreender, a ter compreensão. E cada etapa, cada fase que a gente passou, assim, foi uma vitória pra gente, porque ele começou a mostrar resultados, assim, das terapias. Então, você que é pai, mãe de autista, não desista do seu filho, leve nas terapias, ajude ele enquanto ele é pequeno, porque depois que ele fica maior, é tão ruim ver um filho depender, né, dependente dos outros. O que a gente mais buscava aqui era a independência dele, para ele não sofrer, até porque o Leandro não fala, né, não se comunica, então nosso maior medo era de o Leandro sofrer. E a gente reza todos os dias para botar anjos na vida dele, né? Pessoas de bom coração que cuide dele, tanto nas escolinhas, na creche, nas terapias. Graças a Deus, Deus tem escutado nós e botado pessoas maravilhosas para ajudar nessa interação, nessa ajuda do Leandro. São pessoas especiais mesmo. Aqui ele começou a ler sozinho, gente, ó. Esse dia aqui eu chorei bastante também, foi o dia que ele começou a soltar umas palavrinhas. Ele começou a falar, ele só apontava, então a gente não dava enquanto ele não falasse. O que você ganha? E mais uma coisa que eu tenho para falar assim para os pais de autista é assim, ó, não restrinja seu filho, não evite de levar ele assim nos lugares, né, nos parquinhos. Por mais que ele fique assim, ó, 5 minutos, eu vou levar ele, mas ele vai ficar só 5 minutos. Hoje é 5 minutos, amanhã é 10. Quando você vê, ele já tá meia hora no parquinho, 40 minutos interagindo com outras crianças. O barulho incomoda, coloque o abafador, se... né, ver que, porque a criança tem que se acostumar a ir nesses lugares, eles têm que se acostumar, porque a convivência em sociedade, não exclua o seu filho da sociedade, leve seu filho, saia bastante com ele. Eu aprendi bastante com isso também. Nós tinha receio de levar o Leandro no mercado e ele fazer escândalo, e a gente foi levando, às vezes, a gente levava, ia nós dois, muitas vezes ficava 5 minutos dentro do mercado, tinha que um sair para a rua com ele. E foi indo, ele foi se acostumando. Hoje em dia a gente vai no mercado, ele fica meia hora, 40 minutos dentro do mercado com a gente. Se a gente vai fazer compra, ele fica bem tranquilo. Ele perdeu aquele receio, aquele medo, né? E eu aprendi muito com isso também. Se tem algum evento, alguma coisa, não é o seu filho que tem que mudar, é as pessoas que tem que mudar com o seu filho. Não é o seu filho, porque ele é especial.
as pessoas têm que tratar ele de maneira especial. Então você não pode evitar de levar ele, de estar em sociedade, vivendo em sociedade. Leve ele para passear, leve festa de família, onde for, se precisar, a gente entende se precisar ir embora mais cedo, muitas vezes a gente teve que sair mais cedo, a gente vai em algum lugar, a gente tem que sair mais cedo, voltar, mas vai com o tempo ele vai se acostumar e vai aprender a viver em sociedade. Isso é uma grande vitória pra gente que somos pais, né? O autista não é uma criança doente que precisa ficar dentro de casa, eu vou deixar de sair, eu vou deixar de viver porque eu não vou levar o meu filho autista, porque ele vai fazer um escândalo, porque os outros vão falar, porque os outros vão pensar. Não pense dessa maneira. Você tem que lutar pelo seu filho, pelos direitos dele. E quem não estiver gostando, que se retire. Não o seu filho que tem que se retirar. Porque ele é único, ele é um presente de Deus. Ele é muito especial e a gente aprendeu muito com o Leandro. A gente aprendeu o que é um amor verdadeiro com o Leandro. Porque eles têm um amor sincero, um amor puro. Eles não, como diz uma amiga minha, eles não têm filtro para as coisas. Eles são sinceros até demais. E a sinceridade às vezes incomoda muita gente. E pelo autista ser sincero, eles são tratados de maneira diferente, de maneira ignorante. Então lute pelo seu filho. Porque muitas vezes a gente fica engasgado, com vontade de falar umas verdades, a gente não tem coragem. Mas o autista tem essa coragem, porque ele é ingênuo, ele é puro, ele é verdadeiro. Tem de falar e ele fala. Ele não sabe mentir. O autista, na verdade, ele não sabe mentir, ele é muito sincero. Você quer saber uma verdade, pergunte para um autista, ele vai ser sincero com você. Então, é disso que eu falo, gente. Batalhe pelo seu filho, lute pelo seu filho. Agora o Leandro já tem 5 anos. Faz terapia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E tem ajudado muito ele. A gente já se mudou 3 vezes depois do diagnóstico do autismo do Leandro, para poder dar mais conforto para ele. Não é ele que tem que se adaptar a nós, é nós que temos que se adaptar à vida dele. Então a gente faz tudo isso por amor. Quem acompanha a gente aí sabe do trabalho da gente. Não fiz esse vídeo aqui tem muita gente, eu ficava com receio de falar do autismo do Leandro, porque muita gente me criticava, falava, fala do filho autista para se aparecer, para os outros ter pena. Não, a gente não precisa da pena de ninguém. A gente é muito feliz. A gente é uma família muito unida, a gente é muito feliz. O Leandro é um grande tesouro na nossa vida, é o nosso bem mais precioso. E a gente batalha, a gente luta, a gente trabalha, a gente faz tudo pelos filhos, não só pelo Leandro, pelos meus outros filhos. Eu tenho mais 3 filhos. E nessa caminhada conheci muita gente especial, né? Aqui na nossa região foi criada uma associação agora dos autistas, que é para ajudar todos os autistas. Eu penso em todos os autistas, não só no meu filho, mas tem muitos pais que precisam, muitas crianças que precisam. E se todo mundo se unir, tudo vai dar certo, vai amenizar, né, a vida dos autistas, vai ajudar muito eles nessa caminhada, que eles precisam muito do apoio de todo mundo. E o que eu tenho para dizer para vocês é isso, né? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, porque eu fiz um vídeo bem aleatório mesmo, peguei alguns arquivos que eu tinha guardado, porque eu registro tudo, né? As coisas, desde os meus outros filhos eu tenho, se eu falar vocês não acreditam, mas eu tenho de todos os filhos, não é só do Leandro. E tenho bastante arquivos guardados dos filhos, porque eu gosto de guardar e registrar tudo. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar nos comentários, alguma coisa que eu não comentei, alguma coisa que possa ajudar, nem tudo que eu falei vai ajudar, né? Mas alguma coisa a gente tira de exemplo, alguma coisa serve para ajuda. Então eu fiz esse vídeo mais para isso, porque tem muita gente me procura no Instagram, me procura perguntando sobre o autismo, como é que foi a descoberta do autismo do Leandro, como é que a gente,
né? Aceitou, como é que foi, como é que tá sendo. E tem bastante gente que pergunta, então eu resolvi fazer esse vídeo, né? Hoje é dia 2 de abril, né? É o dia da conscientização do autismo. E eu fiz mais por causa disso, para ajudar outros pais, porque se eu tivesse visto um vídeo desse lá no início, quando o Leandro era pequenininho, que teve alguns sinais, quem sabe eu teria procurado ajuda antes, né? Teria ido atrás antes, mais cedo, talvez teria evitado alguns sofrimentos que ele passou, porque até a gente poder ajudar ele, eu sei que o Leandro sofreu com as crises, sofreu por a gente não entender ele, por a gente não poder ajudar, por a gente não compreender o que ele estava sentindo. E hoje em dia a gente compreende, né? Todo mundo se ajuda. Então, se você tiver alguma dúvida, né, quiser deixar aí nos comentários, eu tiro as dúvidas de vocês. E esse foi um vídeo bem diferente, bem aleatório, assim, das construção. Vou continuar com os vídeos das construção, continue acompanhando. É mais para tirar a dúvida do pessoal mesmo, que tem me perguntado bastante. Eles falaram que eu ajudei bastante e ajudei muita gente que não sabia que o filho tinha autista só de eu postar algumas coisas lá no Instagram, só de eu falar alguma coisa do Leandro, mostrar alguma coisa. Né? Ter um filho autista não é motivo de vergonha, não é motivo e sim de orgulho. Tem que sentir muito orgulho de ter um filho autista, porque é um presente de Deus, a gente tem que agradecer todos os dias, porque eles são um presente de Deus na vida da gente. Né? Você que é pai, mãe, ajude seu filho, batalhe com ele. Não deixe ninguém dizer que ele não pode fazer alguma coisa. E eu quero deixar aqui o meu apoio, o meu carinho a todos os pais de autistas e dizer que vocês se sintam abraçados, que eu sei o que vocês estão passando. E a gente é uma grande família, pode contar com a gente o que precisar, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser desabafar, algum conselho, pode procurar a gente, que cada um tem a sua experiência. E essa foi a nossa experiência com o Leandro, né? E a gente ainda tá só no início, a gente continua com as terapias e eu ainda quero ter o prazer de vir aqui e falar para vocês sobre a evolução, o desenvolvimento dele daqui a um tempo, mostrar para vocês que realmente funciona, realmente vale a pena lutar pelos filhos que a gente tem. E não só os autistas, mas todos os filhos, que hoje em dia tá bem difícil de criar, né? Um filho. Os adolescentes principalmente, né? Quero deixar aqui registrado o meu carinho e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você não é inscrito, quiser se inscrever, fazer parte da nossa família RS, se inscreva, deixe seu carinho aí, deixe seu joinha, comente o que você achou do vídeo e muito obrigado de coração. Até o próximo vídeo.